Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TFPR Entrevista. A gente estava com um período aí paradinho e tal, tenho certeza que vocês estavam com saudades, mas estamos de volta e em grande estilo ainda, internacionalmente falando. Para quem não sabe, quem está assistindo pela primeira vez, o TFPR Entrevista é um projeto de ensino e é um programa transmitido pelo YouTube, que foi criado pelos servidores Leandro Zago, do Departamento de Letras, e o Alessandro Santi, que é o nosso diretor-geral, contra-regra, diretor de luz, fotografia, etc. e tal. É ele que cuida dos nossos perrengues aqui no estúdio, né? Então, os dois criaram esse programa e eu estou aqui hoje apresentando esse episódio mais do que especial, vocês vão saber por quê em breve. O episódio de hoje, nós temos dois convidados, como vocês podem ver, um já deve ser conhecido de quem está assistindo, que é o professor Rafael Cardoso, já participou inclusive do TED ao TFPR, que é o nosso outro programa, e também o nosso querido ex-graduado, ou seja, egresso daqui do curso, Ele tem um currículo enorme, eu tive que imprimir. O Edivan Laércio, é isso? Edivan Laércio Carvalho. Isso, perfeito. Maravilha. Egresso do curso de Engenharia Elétrica, egresso do programa de mestrado do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, que agora hoje está junto, na época não estava junto ainda, Quando eu estava no mestrado aqui ainda era separado. Era separado, ok. Então ele vai contar um pouquinho dessa história, por que nós trouxemos esses dois ícones aí do Departamento de Engenharia Elétrica, Aqui a gente doura a pérola de todo mundo que chega, Edival. Vai se acostumando. Edival não, Edivan, perdão, meu querido. É que tem um professor chamado Edival aqui. Sabia que eu cometi essa gafe. Por que a gente trouxe o Edivan e o Rafa aqui? O Edivan, ele tem uma experiência muito interessante para a gente compartilhar com vocês. Vocês vão poder ouvir direto da fonte um pouco da história do Edivan, que não está mais estudando na lógica formal, Edivan? Você não está mais cursando alguma coisa, mas estudar é o que mais você faz atualmente. Continuo fazendo bastante. Exatamente. Bom, então vamos lá. Vamos começar essa TFPR Entrevista abrindo o seu microfone e perguntando quem é o Edivan e qual é a sua historinha e aonde você está hoje. Atualmente eu sou pesquisador da Tallinn University of Technology. Tallinn é a capital da Estônia, um país do norte da Europa. Bem no norte da Europa, na região dos países bálticos, faz divisa com a Letônia, o Santi depois põe um mapinha ali com... Mentira, põe nada, mas tudo bem. Suécia, tudo mais, uma região bem interessante no sentido de que a Estônia foi por muito tempo parte da ex-União Soviética, então tem esse histórico teve independência em 1991. Olha, um país super recente, bastante novo, porém uma das coisas que chama bastante atenção quando você começa a olhar em relação a números, esse tipo de coisa, aí você vê um país que em 30 e poucos anos, a questão do desenvolvimento do país é fantástico do meu ponto de vista. Que legal. Mais de 380% de desenvolvimento em 30 anos, então coisas bastante impressionantes nesse sentido. Sim. Um país extremamente bem organizado, voltado à tecnologia e desenvolvimento nesse sentido. Legal. Tem vários cases de sucesso vindos da Estônia, empresas como Wise, a antiga TransferWise. Que legal. Patrocinadora de Fórmula 1, inclusive, se eu não me engano, foi a Wise. Skype, inclusive o Skype foi uma ferramenta desenvolvida na universidade que eu trabalho hoje. Que legal. Posteriormente foi vendido para a Microsoft por alguns bilhões de dólares, então é um país bastante pequeno, mas bastante interessante nesse sentido. Lá nessa universidade, perdão, você pode repetir o nome para a gente? Tallinn University of Technology, como se fosse a Universidade de Tecnologia de Tallinn. Legal. Como a nossa UTFPR. Eu estou na frente da logo aqui. E lá você não está lecionando, pelo que eu entendi. Não, o sistema estoniano de pesquisa é um pouquinho diferente do que acontece no Brasil.
Basicamente, nós temos vários grupos de pesquisa em vários departamentos, ciências biológicas, tecnologia de informação, engenharias, várias coisas nesse sentido, e dentro do meu departamento, que é Mechatronics and Power Engineering, que legal. nós temos um grupo de pesquisa em eletrônica de potência, que é o grupo que eu trabalho. Tem outros grupos de pesquisa em sistemas de potência, máquinas elétricas, várias coisas, mas o meu grupo é eletrônica de potência. Então o que acontece, nós somos um grupo de mais ou menos 25, 26 pessoas, pesquisadores e alunos de doutorado. Então é praticamente um grupo independente dentro da universidade. As nossas responsabilidades com a universidade estão relacionadas principalmente em relação à angariação de projetos e fundos. Sim, Rafa, isso é de certa forma comum lá fora, né? A gente tem assim, no nosso caso, docentes, né? Ou funcionários das instituições de ensino, mas mais focados em pesquisa, simplesmente, a tua função é pesquisar, você tem um núcleo de estudo, você tem um objeto de pesquisa, né, que nem o teu fontes de energia e você falou em power. Eletrônica de potência aplicada para processamento de energia, basicamente. Joia, entendo nada disso aí, gente. Vocês entendem, já estão muito à frente de muita gente. Mas, voltando, isso é comum, né? É comum e é um desafio que a gente almeja, né, no Brasil. Sim. Essa interface, acho que o Diva não comentou, mas ele pode comentar na sequência, né, Diva? Fala desses projetos de vocês. Basicamente, vocês estão desenvolvendo novas tecnologias, aplicando engenharia em projetos principalmente voltados para a indústria, né, para demandas da indústria. Ah, sim. Provavelmente que é aquela famosa transferência de tecnologia, né? Por isso, esses países dessa região, né, hemisfério norte, né, tem muito desenvolvimento tecnológico, eles têm uma parceria muito forte com as universidades e com centros de pesquisa. Que legal. E que é onde o Edivan hoje atua, né? É um desafio que a gente tem no Brasil. A demanda surge dessas indústrias, Edivan? Muitas vezes, sim. Eu separo em três coisas. Nós temos as nossas fontes de financiamento seriam parcerias diretas industriais, como contato direto entre nós e a indústria, oferecendo projetos, muitas vezes discutindo o que seria interessante para a indústria desenvolver e o que nós podemos oferecer nesse sentido. Joia. Acontece muito nesse sentido. Projetos nacionais, chamadas de projetos nacionais e chamadas de projetos da União Europeia. Isso também é bastante comum na União Europeia. Estratégicos, né, Divan? Sim. Que áreas estratégicas. Que muitas vezes também existe essa questão de negociação do que é interessante para a União Europeia desenvolver e aonde é interessante desenvolver. Por exemplo, tem várias demandas estonianas de projetos nacionais e também tem algumas demandas da União Europeia por exemplo, assim, eu quero desenvolver alguma coisa nessa região, na região dos Bálticos, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não preciso desenvolver isso em toda a Europa, eu posso desenvolver aqui no norte da Europa alguma coisa e isso vai expandir para um outro lado. Sim, pode replicar depois. Então existe muito incentivo da União Europeia nesse sentido de financiamento ou cofinanciamento de alguns projetos. Então tem muitos projetos que nós fazemos parte, que tem algum parceiro industrial, teria essas três partes, né? Nós, os desenvolvedores, algum parceiro industrial, que no final, quando nós entregarmos o projeto em escala de protótipo ou praticamente pronto para uma linha de produção, esse parceiro industrial vai ser o responsável pela produção em série do que seria desenvolvido em um grupo de pesquisa. Sim. Basicamente, nós não temos uma fábrica como uma Schneider, uma ABB vai ter para desenvolver, porém o que nós temos seria o capital intelectual, né? Então, nesse sentido, é assim que a União Europeia muitas vezes pensa em relação a desenvolvimentos, né? É a base teórica do processo da tríplice hélice, que eles chamam, né, do processo inovador, visto pela macroeconomia, né? Quando você olha a inovação a partir de uma visão macroeconômica, você tem a tríplice hélice que precisa funcionar, né? As linhas de pesquisa do governo do país ou do governo da União Europeia, que é uma vantagem
que a gente, às vezes a gente até consegue, porque existem linhas de financiamento da União Europeia que são destinadas para a América Latina, são destinadas para o Caribe, são mais raras hoje em dia, né? São bem mais raras da gente ver essas linhas, e todas elas passam pela Fundação Araucária. No nosso caso, se você está assistindo esse vídeo em outro estado, a Fundação Araucária é a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, FAP, que tem aqui no estado do Paraná. Mas é interessante porque aí você enquanto pesquisador, enquanto docente, né, que aqui no Brasil a gente congrega tudo numa carreira chamada docente, mas lá fora você pode escolher, né? Então eu quero ser um docente de sala de aula, eu posso ser um docente de laboratório mesmo, simplesmente, né, e trilhar essa carreira de pesquisa. Isso é fantástico. Hashtag fica a dica aí para os nossos governantes. Nós vamos fazer um parênteses agora aqui, vamos dar um passinho atrás. A gente comentou na apresentação do Edivan que ele é egresso do curso de Engenharia Elétrica aqui da UTFPR. Vamos falar um pouquinho como é que você chegou até lá, né? Sim. Pô, tá sensacional essa situação atual aqui. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais essa tua situação atual, essa tua convivência com provavelmente gente de todo mundo ali, né? De todo mundo. Que massa. Mas antes de chegar lá, conta pra gente. Você veio de onde, meu querido? Você é do Paraná mesmo? Isso. Ontem eu estava pensando, inclusive eu conversei com o Rafael anteriormente em relação à questão de como as coisas vão acontecendo, né? A minha família é de São João, aqui pertinho de Pato Branco. Olha, do lado. 50 quilômetros de Sim. Pato Branco, uma cidade bem pequenininha. Bem pequenininha. No interior do Paraná. E o mais interessante é que a minha família, especificamente, ela é do interior de São João. uma comunidade bem pequena, né? Olha, que legal. Eu falo assim que eu tive alguns privilégios na minha vida, porque a minha mãe ela é professora do colégio municipal, né? Minha mãe sempre foi professora, então a questão de educação, até a questão de brincadeira de infância, esse tipo de coisa, sempre foi bastante diferenciada nesse sentido, né? Uhum. Então eu digo que começou mais ou menos assim, com a minha mãe sendo professora lá no colégio, sempre em escola pública, né? Sim. Colégio municipal, colégio estadual, até a UTFPR. Em 2010 eu comecei sempre ensino público. Sempre ensino público. Eu acho isso também uma coisa interessante de ser mencionada nesse sentido. Sim. Eu comecei, o primeiro vestibular que eu prestei foi para Direito, na verdade. Olha! Foi... Advogados, me desculpe, mas ele deu muito certo. Que bom que ele não escolheu Direito. As coisas vão acontecendo. Sim. Às vezes tem algumas coisas que a gente planeja, outras coisas vão acontecendo. Engenharia, eu sempre pensei na questão da engenharia. Meu plano inicial era engenharia civil também no TFPR de Pato Branco, porque eu olhando para a região, como as coisas tinham acontecido há 14 anos atrás, era como eu via. Uhum. Mas aí eu tive a sorte de ter passado em engenharia elétrica. Uma das primeiras turmas que passou com o Enem, eu tive a sorte de passar em engenharia elétrica. Aí depois que eu comecei o curso, eu nunca mais pensei em trocar de área. Que legal! Foi assim que aconteceu. Tá, me diz aí, o que chamou a atenção, que fez, você saiu de uma expectativa de direito, de repente você entra, você falou por sorte, né? Então você marcou X lá em uma das alternativas, era engenharia elétrica. Né? Engenharia civil e engenharia elétrica. Eu acho que é um pouco, nesse sentido, um pouco normal, assim, quando você é praticamente uma criança, claro. 16, 17 anos, você ter esse tipo de dúvida. Sim. Então, é um pouco por isso que eu mencionei também essa questão. Por sorte. Assim, mas, como você falou no início, assim, a questão de aptidões, né? Então, acho que para mim as questões de engenharias foi um caminho bastante natural nesse sentido. Olhando hoje, olhando para trás, assim, foi um caminho bastante natural. Joia. Você conseguiu ver que, apesar... Porque, querendo ou não, gente, isso é fato, tá? Não adianta a gente esconder o sol com a peneira. Expressão de velho essa, gente. A engenharia, ela tem um nível de exigência, né, Rafa? Cálculo, física, eletromag, que é... Desenvolveu o pensamento crítico também, né? Coisa, né? Então, você tem esses desafios. E você curtiu isso. O que te fez ficar em engenharia elétrica foi conseguir lidar com esses desafios. Essa é
é uma das coisas mais interessantes e que ou isso te joga para fora do curso ou te prende. Que bom. Isso eu acho que depende muito do teu perfil, assim, como pessoa, como profissional que você vai ser. Mas eu tenho essa opinião, ou te joga fora do curso ou te prende. No meu caso... processo seletivo. No meu caso, me prendeu bastante, né? Nesse sentido, né? Que bom. Que bom mesmo, você está colhendo isso. Beleza, concluiu o curso de engenharia elétrica, e aí? Você já foi para o mestrado ou foi tentar primeiro ir para a área? Eu acho que eu tenho uma história bastante interessante com o professor Rafael nesse sentido, porque... Fofocas. Porque a primeira disciplina que eu fiz com ele foi a disciplina de Sistemas de Controle 2. Que legal. E eu li, para mim foi assim, isso foi um claro divisor em nível de carreira, foi um claro divisor para mim no seguinte sentido. Foi a primeira disciplina que tinha um projeto para entregar no final. E eu lembro que nas provas e tudo mais, eu fui muito, muito bem nas provas, porém quando eu olhava no projeto, eu falei assim, mas eu acho que não era isso que eu gostaria de entregar no final da disciplina. Uhum. Aí a partir desse ponto, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para levar a minha carreira para o próximo nível. Aí eu decidi fazer um mestrado. Foi dessa forma que aconteceu. Então, a disciplina de sistemas de controle mostrou que na aplicação você ainda precisava... Precisava melhorar muito. Que interessante. E isso eu também... Eu vejo que também é uma questão de perfil, porque eu tive vários colegas que, como eu falei, talvez foram bem na parte teórica, por exemplo, tiveram uma nota suficiente para passar na disciplina, esqueceram aquilo, hoje estão em outras áreas, estão bem, fazendo as coisas deles também, o que é, como eu falo sempre, cada um toma um caminho, com seu perfil. O que é sistema de controle 2? Desculpa a ignorância. De forma simples, Cardoso. Cara, de forma simples. Vamos pensar num exemplo didático, né? Todo mundo hoje gosta muito dos Tesla, né? Que tem os sistemas autônomos de navegação, né? Para aquele carro poder fazer esse tipo de operação, navegar autonomamente, precisa de ter um sistema que controle ele. Então, assim, nessa disciplina, claro que ali envolve várias outras tecnologias, né? De visão, visão computacional, etc, né? Mas nessa disciplina é uma disciplina que a gente aprende os conceitos básicos de como projetar sistemas para fazer com que o teu carro siga uma trajetória pré-definida por ti. Por mais simples que seja, vamos sair do Tesla e pensar em uma coisa bem simples. Eu tenho que coletar algum dado, processar esse dado e dar uma resposta para ter uma reaçãozinha. Então, assim, parecido tá aí no carro, ele está medindo alguma coisa, tem uma câmera não olhando, passou alguém na frente, eu tenho que desviar, tenho que frear. Então, grosso modo, a gente estuda os conceitos iniciais lá. É uma área muito, é no sexto período. É uma área muito ampla, assim, né? Tem curso específico sobre isso, né? E no caso do Tesla não é simplesmente o que a gente vê na disciplina, né? Sim. Mas a gente vê o alicerce. E aí, como o Edivan falou, ao longo da minha trajetória, e até hoje, em muitas universidades, essa área é uma área muito... E ela envolve muita conta, bastante teoria, né? Sim. E o pessoal... Na minha formação, e até hoje eu observo nos cursos atuais, o pessoal explica teorias e para que serve isso? Não, alguém um dia vai mostrar para vocês onde é que vocês vão usar isso aqui. Aprendam isso aqui. Né? Aí, dado esse histórico, assim, vamos tentar fazer alguma coisa para o pessoal ver onde é que aplica. Né? Então, aí a gente passa um projeto para eles lá, para eles botarem a mão na massa e apesar de ser um projeto simples, tem todas as etapas que alguém que vai trabalhar com uma aplicação de controle precisa fazer. Você usou o exemplo, desculpa, conclua. Então, na época tinha aquele projeto, né? Só que ele embarca parte da disciplina, né? Hoje eu tenho... o pessoal tem tempo limitado, né? Então não dá para fazer 2 projetos. Então eu faço um projeto com eles. E hoje... Tem outras aplicações que eu mostro para eles, né, de outras técnicas que a gente estuda lá, a gente mostra umas aplicações, aí eu desenvolvo os projetos, mostro para eles como é que funciona, como é que aplica. Que legal. Inclusive quais os circuitos que eles têm que montar lá na prática para implementar aquilo, né, para tentar motivar o pessoal, né, e é o que o Edivan falou, muitos alunos... É um divisor de águas também. Muitos adoram, sim, e professor, ali eu me senti um engenheiro. Olha que legal.
Professor, ali eu identifiquei lacunas ao longo do meu processo de aprendizado que eu verifiquei que eu devia ter estudado mais, que passou batida, que eu achei que não era importante, que eu vi que eu senti dificuldade na hora de aplicar, que a gente começa a enxergar onde é que as coisas, as pecinhas de Lego vão se juntando. Sim. E muitos, esse negócio aí, né? Pra que projeto, né? Aí, assim, aí fica aquele dilema. Vamos fazer uma disciplina só teórica, um curso só teórico, aí o pessoal, o curso é só teórico, não tem aplicação. Aí quando tu põe a aplicação, o pessoal reclama, vai ter aplicação, aí fica... Qual que é o ponto ótimo disso aí? Não? A gente tem esse mesmo desafio na administração. Daí eu digo assim, nós estamos num curso de engenharia, os engenheiros são formados para resolver problemas, né? Exato. E com o avanço da tecnologia, o que eu estudei na minha época de formação, muita coisa não existe mais, a tecnologia evolui. Sim. Então, tem que desenvolver o pensamento crítico. Dos nossos, o nosso objetivo, o meu objetivo é que a geração que a gente treine supere a gente. Sim. Né, para que as tecnologias avancem. Se no momento a gente parar de treinar esse pessoal, o pessoal parar a gente vai falando no começo da conversa, né, que estuda ainda até hoje muito, pois né? Talvez não na forma formal de sala de aula, mas está sempre estudando, porque assim, vem as demandas da indústria, eu não sei como, apesar de ser doutor, não sei resolver, mas está na fronteira do conhecimento. Exato, então assim, é o papel do engenheiro vamos ver como que a gente estrutura esse problema para resolver e criar um novo produto, a tecnologia avança. No momento que a gente parar com isso, assim, alguém vai fazer isso para mim. Em algum momento, quando essa geração morrer, não vai ter mais quem faça os nossos gadgets aí, né, que a gente tanto adora, né? Exatamente. Então essa é a situação, né? Então, geralmente é um momento divisor, né? Essa questão de disciplinas. E te motivou a chegar no mestrado. O mestrado foi nessa área de sistemas de controle, alguma coisa? Isso. O meu mestrado estava bastante relacionado com sistemas de controle, mas aí já começou um pouco mais voltado para a eletrônica de potência. Legal. Naquele tempo nós trabalhamos com um sistema para carregamento inteligente de baterias. Ele foi o seu orientador? Isso. Também trabalhando com... Foi um casamentinho, então, de alguns anos, né? Sim. Foi bom, que bom. Bastante anos de cooperação. Que legal. E aí, na questão do doutorado, eu acho que nesse sentido foi um caminho natural, né? Porque eu saí de um projeto... Então, digamos assim, eu saí de um projeto bem ruim de graduação na disciplina de sistemas de controle. Eu imagino bem ruim dele, gente. Aí, foi bem ruim. Mas o lado bom disso é que isso me levou para um bom projeto de mestrado. E um bom projeto de mestrado foi um caminho natural para o doutorado. Que bom. Eu vejo nesse sentido. Federal de Santa Maria, né? O doutorado. Isso, em 2018 eu mudei para a Federal de Santa Maria. Legal. Também trabalhando com sistemas de controle, eletrônica de potência, processamento de energia para alguma aplicação. Que legal. É que sistema de controle, em tese, é um meio e potência daí vira uma teoria, né? o fim, né? Sistemas de controle, digamos assim, é uma teoria que poderia ser aplicado em vários tipos de aplicação. Perfeito. Aplicação automotiva, eu já tô robótica, áudio. E no meu caso, nós achamos uma aplicação lá em 2015, 2016, que é processamento de energia, então já é eletrônica, e todo mundo tem uma ideia do que é eletrônica, todo mundo tem um celular, sabe o que é eletrônica. E eletrônica de potência, nesse caso, seria a eletrônica aplicada para níveis mais altos de potência. Então, essa seria a ideia, né? Legal. Então, nesse período, nós já tínhamos então, algumas aplicações bem definidas, nós já tínhamos ferramentas eletrônicas de potência e foi mais ou menos nesse sentido. Foi estudando a aplicação dela. Exatamente. O doutorado, isso, né? Desde o período de mestrado e como eu falei, né? Esse projeto inicial de mestrado foi o que desencadeou em doutorado, pós-doutorado e coisas que aconteceram parabéns mesmo, futuramente. Bom, isso provavelmente alavancou algumas oportunidades. Finalizado o doutorado, você partiu para a Europa? Durante o meu período eu dou risada porque às vezes as pessoas me perguntam assim como, né? Durante o meu período de doutorado eu trabalhei em paralelo na indústria, né? Eu trabalhei numa empresa no Brasil. Ok. Também com desenvolvimento, praticamente nos meus 2 últimos anos de doutorado. Parabéns, é um desafio mesmo. É um desafio, uma coisa que eu também
discuti, sentei, pensei bastante em relação a isso, mas foi uma experiência que de certa forma foi também, eu acho que foi um diferencial em termos de carreira nesse sentido, pela questão de ter uma experiência em indústria, sabe? Ao longo de todo o doutorado? Não, 50-50. Legal. Principalmente por saber assim, como os industriais pensam, como é uma linha de produção em série, esse tipo de coisa. E principalmente no meu caso, hoje eu falo muito pro pessoal mais novo, assim, a questão de erros que nós cometemos em laboratório, por exemplo, e como que isso é um caminho natural e como que isso precisa acontecer. Quando eu lembro que eu discuti várias vezes com o Rafael, com outros professores do nosso departamento e tudo mais, em relação às coisas que estavam acontecendo, como isso te gera a experiência que você vai precisar para desenvolver um produto final. E quando você sai da universidade, quando você sai aqui de Pato Branco cometendo vários erros em laboratório, e você vai para uma grande indústria no Brasil, e você vê vários erros iguais ou semelhantes acontecendo, aí você percebe, então eu não estou trabalhando tão errado assim. Então algumas inseguranças que naturalmente todo mundo tem, isso vai ficando um pouco de lado. E você vai aprendendo a lidar com essa questão do erro, né? Exatamente. Nenhum sistema funciona 100%, né, Edivan? Porque principalmente em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento os erros precisam acontecer. O erro não pode acontecer na mão do consumidor final. Ele precisa acontecer no meu laboratório, com o meu desenvolvedor, e a partir disso as coisas vão... É interessante que a gente conversava várias vezes, Edivan, assim... O que eu faço hoje aqui no laboratório da indústria não difere muito do que eu fazia dentro dos laboratórios da academia. Inclusive é muito parecido. Né? Que ótimo, cara. Então, às vezes quando a gente não conhece, né? Sim. Quando a gente está distante da realidade, a gente acha que a gente não acha que a realidade dos outros é muito diferente ou melhor que a nossa. E aí eles dizem, não é tão diferente. Inclusive, até os equipamentos de vocês são os melhores que eu tenho aqui muitas vezes, né? Você comentou uma outra coisa agora há pouco, que a fala do Edivan trouxe uma nova característica. Você falou que o curso, ele tenta desenvolver esse espírito crítico, né? E outra coisa que eu acho que o curso pode desenvolver é esse saber lidar com esse erro, né? Que eu vejo você preocupado com eles, né? Fez você ir para o mestrado, no mestrado você estressou esses erros. Estressar o erro significa testar, investigar, pesquisa mais, lê mais, modela, né? Refaz o algoritmo, algo nesse sentido. Mas o Edivan tem um perfil interessante, né? Ao longo do curso, toda a trajetória dele. O que a gente almeja, né? Aquela questão crítica do processo. Sim. Né? Nós, professores, não somos melhores do que os alunos em nenhum momento. A única diferença é que a gente nasceu antes e estudou antes. Exato. Né? Então, só o timing. É o timing. Né? Então, é aquela questão aquelas metodologias ativas, né? Às vezes, a nossa cultura de ensino no Brasil é muito passiva, né? Desde o ensino fundamental e médio, é o aluno ali, o professor falando. E aí, o que a gente falou, muitas vezes a pessoa ia bem nas avaliações, né? Aí chegava na aplicação, que é o momento que o professor, assim, agora vocês vão aplicar o que vocês conheceram. Isso. Né? Que vocês trabalharam. É a parte ativa de vocês enfrentarem as dificuldades, tirarem as dúvidas, né? E ele sempre foi muito crítico nessa questão ali. Não lembro de ter uma vez de chegar assim, professor, o que eu faço? Ele sempre vinha assim, professor, tentei fazer isso aqui, tive tô propondo fazer isso aqui, mas não estou bem certo. Assim, vamos conversar. Aí trocava uma ideia, assim, eu acho que não é por aí. Mas por quê, Cardoso? Por isso. Aí eu explicava para ele, assim, não, mas é tal coisa. Não, Edvan, veja bem isso aqui. Cardoso, tu me convenceu. E muitas vezes também. Não, Edvan, assim, não concordo. Mas por quê? Por isso, Cardoso. É verdade, Edvan, você está certo. Sim. Então é aquela troca muito... Que eu gosto muito, né? Nesse processo de ensino, apesar de a gente tá aprendendo junto. A gente tem outras características que eu acho que são válidas e que vai justificando o lugar onde você está hoje, tá? Se você me permite, a área de gestão, ela
ela tem essa preocupação com o perfil profissional, né? Então, para quem não lembra, né, eu sou professor do departamento de administração, gente, e apesar da minha área ser de marketing, a gente acaba também se preocupando um pouco com essa questão da gestão de pessoas. E aí você já trouxe várias outras questões desse perfil profissional que está pegando o mundo científico, experimentando muita coisa no mundo empresarial, no mundo industrial, fazendo essas comparações, os erros que a gente faz na academia, no laboratório, os erros que a gente faz no mundo industrial. Até enquanto você está na frente do equipamento, na frente do computador, fazendo as modelagens, está tudo ok. A hora que você tem uma equipe que te ajuda a fazer isso, você tem uma variável a mais, que é as relações pessoais, e agora você não tem mais o teu orientador ali. Talvez você tenha um chefe de pesquisa, que substituiu o Cardoso durante o teu mestrado, e o teu orientador de doutorado da Federal de Santa Maria, que também era uma outra pessoa com quem você tinha que discutir. Agora você tem uma equipe, que às vezes eles vêm buscar essa mesma informação. Então, além do espírito crítico que você falou lá atrás, e a questão do saber lidar com os erros, você já trouxe a questão da curiosidade, né? Então, você tenta, isso para mim é curiosidade de iniciativa, né? Você tenta, aí você vai até um ponto, ali você travou, aí você chama, ó, preciso de alguém que está há mais tempo fazendo o que eu faço, né? E aí, ó, quais são as soluções? E a questão da assertividade, né? Então, não é você forçar a barra, querer fazer só do seu jeito, também não é você aceitar as coisas do jeito que é dado, né? Porque nós não somos donos da verdade. A gente pode errar, a gente pode estar desatualizado, né? Nós que estamos há mais tempo fazendo... Enquanto está na fronteira do conhecimento... Exato, às vezes equivale, né? Às vezes equivale, exatamente. Então, cara, isso, de certa forma, foi te lapidando para chegar, ou não? Você percebe isso? Com certeza, veja essa mesma relação que o Rafael estava explicando, no sentido de, por exemplo, a maior parte do tempo, o engenheiro de desenvolvimento, ele vai sentar com o seu diretor, ele vai ter que explicar por que você escolheu isso, por que você escolheu aquilo. Olha. E você precisa desse senso crítico. Uma coisa é o conhecimento técnico, outra coisa é saber quais caminhos e como analisar esses caminhos para, por exemplo, explicar para um diretor por que você está tomando uma decisão. Então, eu acho bastante válido nesse sentido. Essa é uma das coisas que eu, pensando agora com a conversa e tudo mais, é uma coisa que eu consigo separar pouco no sentido de o trabalho de um engenheiro de desenvolvimento, o trabalho de um pesquisador, eu consigo separar muito pouco. Para mim é muito semelhante a como as coisas acontecem, ou pelo menos como deveriam acontecer nesse sentido. Mas isso é bom, porque se para você, entre aspas, o laboratorista, né, e o engenheiro de desenvolvimento, eles estão imbricados, né, eles estão ali tendo que atuar conjuntamente, né, não é porque você tem um jaleco que você se isolou do mundo. Sim. Usando uma linguagem figurada aqui, né, gente? Você precisa estar antenado naquilo que você está fazendo com aquilo que é esperado de você. Isso você está falando na indústria, porque a gente ainda está na fase em que você estava ali, doutorado em indústria. Você tinha que prestar contas para um diretor, ou você já está falando agora na universidade lá na Estônia? Não, antes agora, com certeza também, como eu falei, como nós trabalhamos por demanda de projetos, muitas vezes eu tenho que sentar com um diretor de uma empresa, que nós vamos oferecer um projeto, eu tenho que saber explicar que tipo de vantagens um parceiro comercial vai ter em desenvolver comigo, do meu jeito, ou talvez um pouquinho do jeito dele, um pouquinho do meu jeito. Sim. Então são coisas que na verdade é a questão do simplesmente aquele conhecimento técnico e de certa forma um pouco cego, não vai funcionar nesse sentido, né? Então é muito cartesiano, né? Acho que pega muito a questão das soft skills, né? De como que tu vai abordar. Às vezes a negociação de um projeto é um joguinho de xadrez, como eu digo, né? Não é absolutamente técnica a discussão. Não é só disso, técnica, né? Exato. Tem que interfacear com pessoas, etc., grupos diferentes, né? Então tem que ter convencimentos diferentes para uma indústria. Tem o pessoal da área financeira, quer minimizar custo, maximizar lucro, etc., e o pessoal assim, não dá para fazer, o pessoal da área técnica,
às vezes são antagônicas essas coisas. Eu preciso, para garantir segurança do sistema, um custo mínimo. E aí tu tem que gerir esse povo todo, né? Argumentar com esse povo todo, né? Qual que era a tua função, né? Foi na VEG, né, que você trabalhou, né? Isso, trabalhei na VEG. Eu acho que não tinha citado o nome, mas isso foi na VEG. Eu era engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. Ah, ok. Você estava realmente nessa área de P&D mesmo. Isso. Que legal, cara. Nossa. Isso foi, de certa forma, um trampolim para você conseguir ou não, teve alguma outra coisa? Eu estou curioso para saber quando é que ele embarcou, quando é que você fez o teu passaporte. De certa forma foi uma experiência, digamos assim, mas eu acredito que principalmente o meu projeto de mestrado e doutorado foi mais importante para mim. Okay. Principalmente, isso é uma questão que eu sempre falo para todo mundo, as pessoas que vêm falar comigo, me perguntam em relação a isso, eu sempre aconselho, dou a dica no seguinte sentido, de sempre procurar os lugares que precisam de ti. Então, eu sempre tive essa visão assim, aonde que eu poderia ser mais útil. Talvez eu estivesse fazendo um bom trabalho na VEG, estava tudo... Tava perto de casa, estava tudo acertado, né? Nesse sentido. Porém, quando eu terminei meu trabalho, meu projeto de doutorado, eu já estava olhando alguns grupos no mundo que estavam trabalhando com linhas parecidas e que pudessem se interessar no que eu estava falando, né? Então, quando eu achei um grupo, acho que eu posso falar o nome dos grupos, eu achei um grupo no Canadá, claro. A Concord University no Canadá. Ótimo universidade. Inclusive agora tem alguns parceiros trabalhando lá em parceria. Um grupo em Singapura. Ótimo. E o outro grupo na Estônia. Então países bastante diferentes. Sim. Extremamente, o Canadá acho que é mais conhecido, Singapura um dos países mais modernos do mundo. E na Estônia um pouquinho mais desconhecido até a época. Mas aí quando você começa a trocar informação com as pessoas, é o que eu sempre falo, se você tem alguma coisa interessante para falar, as pessoas vão te escutar. Ótimo. E foi mais ou menos nesse sentido que aconteceu, trocando informação com as pessoas, até que uma hora, em novembro de 2021, mais ou menos, no final de 2021, eles me convidaram para mudar para lá. Foi dessa forma que aconteceu. Não foi um pós-doc, assim, não, vamos fazer um teste, não, os caras já chamaram, vem. Um pouco foi. Pouco foi assim. Okay. Na Estônia acontece que todo lugar, toda instituição precisa de algumas margens de segurança. Né? Sim. Então fui inicialmente com um tipo de contrato, eu fiquei lá em acho que 6 meses, me ofereceram outro tipo de contrato. Que legal. E depois de 1 ano e meio as coisas já foram mudando. Então acho que de cada 6 em 6 meses as coisas foram evoluindo, fui mostrando meu trabalho, fui mostrando como as coisas estavam acontecendo e as coisas foram mudando. Hoje eu tenho uma segurança bastante grande nesse sentido, vendo como as coisas aconteceram. Que legal, Edvan. Aí me surgiu uma curiosidade agora. Como é que foi a questão da língua estrangeira? Porque eles não falam inglês. A língua oficial é estoniano, como eu falei no início, a Estônia tem bastante influência russa, soviética, russa. Tá. Então tem muitas pessoas que falam russo como primeira língua, algumas pessoas nem falam estoniano. Mas como a Estônia é um país pequeno, tem no geral, né? Na Europa, no geral, todo mundo fala inglês como segunda língua, então é bastante ok nesse sentido. E como você se preparou para chegar nesse nível de inglês que você chegou a estudar isso aí durante a graduação? Não muito, no sentido de que de várias dificuldades, digamos assim, mas inclusive quando eu fui para lá era um dos meus medos que eu sempre discuti com o Rafael como orientador, né? Orientador é para sempre, gente, viu? Como orientador, né? É uma das coisas que nós sempre discutimos. O Rafael sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou, sempre me falava, você tem nível técnico, você consegue competir nesse nível aqui. E eu sempre, mas eu não vou conseguir me expressar, não vou conseguir falar. E com certeza foi uma das coisas, dos medos, digamos assim, nesse sentido. Mas aí depois passa 1 ano, passa 2 anos, as coisas vão melhorando e você vai... Você foi aprendendo na raça então o idioma?
Quando eu fui para lá eu já tinha bastante skills no sentido de leitura, compreensão, tudo mais, mas a questão eu sempre falo que isso é um pouco como sotaque, né? Quando você muda de região, você vai pegando. Sim, com certeza. Você vai pegando algumas coisas, é importante, né? Sempre orienta os alunos, né, da questão do inglês, né? Sim. Cara, abre portas, né? Ou fecha, dependendo, Exato, né? Do nível que você se identificar. E a universidade oferta aí Sim, tem o Calem, que é de graça também, né? E a nossa documentação, basicamente, são materiais em inglês na nossa área, não adianta. Sim. Em algum momento a gente vai se deparar com isso. A gente percebe que existe uma facilidade dos estudantes de engenharia nesse entendimento do inglês, até por conta dessa realidade que eles vivem, né? A gente costuma dizer nas pesquisas de gestão que toda linguagem ela é desenvolvida a partir das suas áreas de interesse. E é que nem o pessoal de computação, né? Você fala HTML, você conversa com o mundo inteiro a partir da linguagem Java, né? Então, bom. Mas que bom. Mas eu acho uma questão é interessante falar, Edivan, participou da indústria, né? Dentro da indústria. Hoje, por uma questão pessoal, tu está num grande centro de pesquisa, trabalhando como pesquisador, basicamente tu é um engenheiro, faz o papel do engenheiro, né? Às vezes o pessoal olha o pesquisador como professor, né? Porque no Brasil o professor é o pesquisador. Nós não temos essa carreira de pesquisador no Brasil, né? São raros INPE tem, né? São raros os que tem. Mas eu imagino que isso abriu portas para ti também, né? Porque às vezes o pessoal imagina que mestrado, doutorado é para o cara seguir carreira acadêmica. Eu imagino que no passado, com a expansão das universidades, foi uma demanda necessária. Mas os grandes países que são desenvolvidos têm uma absorção grande dessa mão de obra, né? Altamente qualificada. No mercado empresarial. Eu acho que, não sei se você pode comentar sobre isso, Edivan, assim, essa tua experiência em centro de pesquisa, que está fortemente vinculado à indústria, e como que tu vê isso com os parceiros industriais, a absorção dessa mão de obra, mestres e doutores ao redor do mundo aí? Hoje eu não vejo um departamento de pesquisa e desenvolvimento de qualquer empresa grande sem pelo menos engenheiros com nível de doutorado. Extremamente difícil assim mesmo. Empresas, startups, esse tipo de coisas sempre procuram engenheiros de desenvolvimento a nível de doutorado. E de certa forma é um diferencial, porque se você pensar, eu não comparo eu como doutor e alguém que está terminando o mestrado. Eu comparo eu como no final do meu doutorado, quando eu terminei o meu mestrado, né? A mesma pessoa, porém já com um leque de ferramentas totalmente diferente nesse sentido. Sim. Porque isso te dá experiência, te dá conhecimento, várias coisas nesse sentido. Então, hoje eu não vejo assim de departamento aí das principais empresas do mundo, as empresas que pelo menos eu tenho contato, eu vejo assim bastante difícil a inserção de engenheiros de desenvolvimento sem um nível de doutorado. Inclusive no nosso grupo de pesquisa, eu diria aí pelo menos assim, uns 90% dos alunos que saem do nosso grupo de pesquisa a nível de doutorado, eles estão inseridos na indústria. Principalmente pela facilidade de absorção desses doutores na indústria. Até porque a indústria tem várias oportunidades de trabalho e às vezes a academia é um pouco mais competitiva nesse sentido. Então é mais fácil um aluno nosso de doutorado terminar o doutorado conosco, achar algum lugar para... Na indústria. Na indústria, com certeza. Nossa, se essa moda pega aqui no Brasil, ia ser legal pra caramba. Algumas coisas iriam mudar, com certeza. Alguns departamentos, algumas empresas, talvez. Sim. Mas aconteceu contigo, né? A VEG é um exemplo. É um raro exemplo, mas é um exemplo, né? Seria interessante... No teu caso, acho que foi um exemplo que eles estavam recrutando gente altamente qualificada, né? Na vaga que tu atuou, acho, né? Eu sinceramente, eu não lembro como foi a questão de recrutamento naquela época. Eu sei que por algum motivo eles chegaram no meu nome. Provavelmente. Mas eu não era o único doutor trabalhando no departamento. Então, com certeza. Já justifica. E querendo ou não, como você falou, não adianta você comparar
com outra pessoa com uma diferente formação, mas comparando você enquanto mestre, você enquanto doutor, adorei esse tipo de comparação, porque você consegue ver o ganho. Exatamente. Né? O que você consegue fazer com a graduação, o que você consegue fazer com o mestrado, o que você consegue fazer com o doutorado, pelo que você falou, aprofundou mais, melhorou mais aquilo que você começou a brincar, entre aspas, né, brincar, na graduação, na disciplina de sistemas de controle, né? E aí a coisa foi melhorando. Deixa eu puxar a sardinha um pouco para o nosso lado. O quanto você pudesse, assim, de forma bem simplista, né, bem bobinha aqui, de 0 a 10, o quanto você acha que a UTFPR contribuiu para esse processo, para você estar onde está hoje? É difícil eu falar assim um número, mas é por isso que eu perguntei. Mas é grande parte. É grande parte porque isso é um processo que começa lá na graduação, passa pelo mestrado, passa pelo contato que você tem com os professores. Obviamente o Rafael está aqui, mas poderia citar vários e vários nomes, né, que são pessoas que vão te influenciar aí pelo menos 7 anos, que foi o período que eu fiquei na UTFPR. Olha só, que legal. Um período bastante grande, né? Sim. Até o momento que você vai tomar a decisão de fazer um doutorado, por exemplo, ou de dar um passo para frente. Uma das coisas que é bastante interessante, talvez assim, na graduação, poucas pessoas têm essa noção, né? Que a maior parte dos nossos professores, pelo menos, a maior parte dos nossos professores tem algum tipo de experiência internacional. Sim, isso é verdade. E isso é aquela velha história, né? Se eu tô lá no interior de São João, lá, a minha perspectiva é uma. A partir do momento que eu vou para a cidade, minha perspectiva é outra. Então, quando você começa a ter contato com pessoas que têm uma perspectiva um pouquinho maior que a tua perspectiva também vai mudar. Sim. Eu penso muito nesse sentido. Sim. Até você tomar o passo, a decisão de dar o passo de, bom, Você vê, de certa forma, assim, uma certa compatibilidade da tua formação aqui com a formação dos alunos que você está orientando hoje lá na Estônia? Existe uma certa compatibilidade? Em relação a... Não estou comparando melhor e melhor, mas compatibilidade de conhecimento mesmo. Não, de conhecimento com certeza. Inclusive, isso é bastante interessante, assim, que talvez seria um convite, principalmente para o pessoal mais novo, que está começando graduação e tudo mais, tentar ficar o mais próximo possível da pós-graduação. Que legal. O laboratório, eu te digo assim, com certeza o laboratório que eu tinha na pós-graduação, durante o meu mestrado, era muito semelhante ao laboratório que eu tinha no doutorado. Vendo um laboratório de pós-graduação extremamente bem estruturado, não vai ser muito diferente do que você vai encontrar na indústria, ou que você vai encontrar em uma grande universidade no Brasil, ou que você vai encontrar em uma universidade no exterior. Porque... E nós temos aqui em Pato Branco, né? Com certeza. Então, vários equipamentos que eu uso hoje são muito semelhantes aos equipamentos que eu usava lá no meu mestrado. Então, quando você... Inclusive, nesse sentido, eu acho que também é um diferencial, quando você pediu da questão de diferencial em como as pessoas te contratam e tudo mais, quando você mostra para as pessoas, eu estou trabalhando nessa estrutura aqui, desenvolvendo esse tipo de coisa, as pessoas vão olhar, não, isso aqui é um grupo sério, isso aqui é um grupo bem estruturado, então essa pessoa aqui, se ela não tem uma boa formação, provavelmente ela vai ter uma formação muito boa. Então, é uma pessoa, eu posso confiar em contratar essa pessoa aqui. Inclusive, em relação a oportunidades de emprego, eu acho bastante interessante nesse sentido. Você tocou num ponto que para a gente é importante na área de administração. Então, você está trabalhando num mercado, você falou que às vezes a carreira acadêmica ela é mais competitiva do que a carreira industrial, ali na tua realidade europeia. Mas independente, né? Você tem que se preparar para uma escolha. Aqui eu acho que vale a pena, como você falou, o aluno aproveitar ao máximo a carreira de estudante, né? A carreira estudantil. Eu chamo isso de carreira estudantil porque você está começando a carreira acadêmica, né? Você ainda não é um pesquisador, você é um graduando, mas você pode trilhar essa escolha ali, a partir da graduação, né? E se dedicar, o Edvan comentou, ano passado, não sei se vocês perceberam, ele levou 7 anos para concluir o curso de engenharia, que são 5. Então não tenham pressa, é mais um... Mais 2 de mestrado, né? Ah, e mais 2 de mestrado. Foi 5 anos de graduação e 2 de mestrado. Ah, ok. Desculpa. Aqui com a gente, né? Aqui com a gente. O cara é um ponto fora da curva mesmo. Me permita um parênteses, Luciano. Vai essa lá, questão que ele falou.
Isso que o Divan falou é interessante de abordar, né? Ele falou de se inserir, né? Nessas atividades. Eu acho que a universidade tem muitas opções de ações. Tem as de ensino em sala de aula, tem as de extensão, tem as de pesquisa com iniciação científica, tem os estágios voluntários, laboratórios. Quando a gente fala pesquisa, a gente está, às vezes o pessoal, de novo, aquela questão de pesquisa para virar professor. Quando a gente fala pesquisa, na verdade nós estamos estudando novas tecnologias, coisas mais modernas, né, novos desenvolvimentos, que a ideia é levar para o mercado industrial. Né? Não é aquela pesquisa para o cara virar... físico teórico. Tem importância também, tem importância. Claro que tem. O que nós fazemos na engenharia, nós nos apropriamos desses conhecimentos que essa turma desenvolve e transformamos, às vezes, às vezes não, em a ciência pura transforma em aplicada, né? Sim. Enfim, e essa questão dessa aproximação, muitas vezes a gente não tem tempo em sala de aula para mostrar muita aplicação, às vezes aplicações reais. Quem se insere nessas ações começa a ver as aplicações, como é que junta toda enorme as pecinhas do Lego para resolver um problema, entra num modus operandi muito próximo da indústria, de desenvolvimento da indústria. E aí vai fazer uma seleção, o Edivan falou da questão do mestrado, doutorado, que muito lá fora, e grandes empresas. Semana eu conversava com uma aluna minha que está fazendo estágio, a primeira semana dela, uma grande empresa, eles sugeriram o pessoal fazer mestrado e doutorado. Olha, né? Que legal. E não basta ter o diploma de mestre e doutor, ou de engenheiro. Eles vão olhar e falar assim, teve essa experiência prática, laboratório, o que você produziu, que você estudou? Então, e aí eu lembro quando ele trabalhou aqui com a gente, né, foram 7 anos, né, 5 de graduação, 2 de mestrado no nosso programa. Ele não comentou, mas ele, quando foi fazer doutorado na Federal de Santa Maria, toda a parte de implementação ele desenvolveu aqui nos nossos laboratórios, que a gente tem um projeto em conjunto com a Federal de Santa Maria. Então, por isso o domínio do ferramental, e o ferramental ser, inclusive, tão bom quanto Santa Maria é um excelente grupo também, né? Referência nacional aí. Mas como nós temos projetos em conjunto, né? Ele cursou o doutorado lá, titulou por lá e dentro dessa parceria desenvolveu as atividades aqui. Ele desenvolveu muita coisa prática e isso resulta o quê? Dentro da academia e dos projetos de pesquisa nos nossos artigos que a gente acaba divulgando. E aí o pessoal olha ali, o cara fez isso, o cara fez esse outro, não sei o quê. Além do, então, não é apenas o diploma, né? Eu acho que é importante esse artigo, né? Ele pode mostrar uma aplicação prática de uma tecnologia. Eu digo que é um grande cartão de visitas, mais do que o diploma. Na verdade, eu uso isso, já usei isso para ser contratado para algumas posições. Para dar carteirada. Exatamente, como o teu portfólio, né? Como uma empresa tem um portfólio de produtos, você tem um portfólio das experiências que tu teve. Legal. Dos projetos que tu participou e como você desenvolveu. Isso é extremamente importante. E hoje nós continuamos usando isso, seja um artigo científico publicado em algum jornal, ou mesmo um protótipo desenvolvido em laboratório, que nós vamos pegar esse protótipo como um showcase e mostrar para uma empresa como isso foi desenvolvido da mesma forma. Que legal. E quando você está escrevendo um artigo, eu estou escrevendo naquele artigo o que eu quero, a ideia que eu quero vender para quem vai me financiar agora ou futuramente. É assim que eu vejo as coisas. Perfeito. E esse perfil, ele veio pegando desde aqui do nosso laboratório, que é um grupo que a gente trabalha ali, é um grupo de desenvolvimento bem aplicado, né? São problemas calçados em questões reais, né? Eu ia perguntar bem exatamente práticas, isso. aplicadas, né? Você concorda que dá para fazer um paralelo desse processo do nível do doutoramento que você estava usando como exemplo da tua carreira para o nível de graduação? Ou seja, se eu sigo essa carreira de estudante extrapolando a sala de aula, como você comentou, participando das atividades de pesquisa nos laboratórios, experimentando questões que às vezes lá no doutorado está sendo pesquisado de forma muito mais profunda, mas aqui no nível da graduação a gente está testando algumas coisas também. Então eu participo na extensão, participo na pesquisa. Todas essas experiências, elas servem no meu currículo, às vezes, mais do que simplesmente o diploma. Pode abrir horizontes, né? Porque assim, um aluno que está na graduação, a gente não sabe muito bem. O meu horizonte é
é onde meus olhos enxergam. Exatamente. Né? Mas tem muito mais Sim, coisas para lá. sim. Então, quando o aluno da graduação está meio perdido, eu dou o meu exemplo, né? Uhum. Eu, no final do primeiro semestre, eu já entrei no laboratório de pesquisa, né? Legal. E aí tu cola ali, tu começa a ver os caras de mestrado, doutorado, né? Fazendo aplicações. O que está fazendo aí? Ah, estou usando a ferramenta tal, série de Fourier para projetar não sei o quê. O que é isso? Ah, tu vai estudar tal período. Aí quando tu chega lá, tu já sabe que aquilo tem uma aplicação prática, que o cara está montando um negócio que precisou daquilo. Né? Um protótipo precisou daquilo. Sim. E aí tu começa também a ter aquela visão, é como se tu estivesse dentro de um laboratório de desenvolvimento de uma indústria, né? Tu começa a ver um monte de coisa, aprender coisas, às vezes uma coisa tem dificuldade, o cara já fez, aí te dá uma dica, então tu começa a aglutinar várias habilidades ali. Sim, perfeito. Quem está distante disso... não vai entender não é que o valor. vai, pode demorar mais, aquilo pode ser um grande atalho. Mas não vai entender. Primeiro tem a questão da percepção de mundo, né? Você não está tendo essa injeção de amplitude de percepção de mundo. Porque você vai estar ali, né? Sala de aula, sala de aula, sala de aula. Eu digo assim que aqui em Pato Branco, o nosso curso, não, longe de ser um curso ruim. Ele compete aí com... Tanto é que tem várias demandas de profissionais, para contratar profissionais egressos daqui e de gente do exterior, né? Que a gente conhece fora, de egressos nossos que estão fora. Por que vocês acham que a gente está fazendo essa entrevista aqui, pô? Muitas vezes eles pedem mestrando, e já chegaram assim, viu, mas tem grupo tal lá, não sei onde, hoje a gente não tem aluno para indicar no grupo tal. Não, a gente quer daí, por causa do perfil, né? Daquela coisa que trabalhou com isso, não sei o quê. Inclusive eu já pedi pessoalmente alunos daqui, infelizmente ainda não consegui contratar ninguém daqui, mas olha, já tivemos essa conversa. Hashtag fica a dica. Pessoal, a Estônia é um país, né, que vale a pena. Com mestrado, a comida é muito diferente? Não, o país é ocidental, claro, norte da Europa, vocês imaginam que deve ter alguma diferença, algumas limitações em relação ao acesso a algumas coisas, mas é normal. Por que eu perguntei isso, né? Normalmente a gente estranha mais a questão da alimentação quando a gente vai morar fora, né? Salmão é barato lá. Hã? Salmão é bem barato. Salmão, porque é lá que pesca, na região do... Ok. Bom, vamos voltar para a questão da empregabilidade. Você finalizou a tua linha de raciocínio com a questão da busca, né? O mercado buscando esses alunos que possuem essa experiência, essa vivência que a UTFPR oferece para eles, que foi o que, de certa forma, iniciou, né, catapultou inicialmente a tua carreira. Mas tem outras questões que eu acho que vale a pena a gente abordar. Então, você disse que teve uma importância muito grande o teu convívio aqui na UTFPR, seja na graduação, no mestrado e também no doutorado, como o Rafa lembrou, de você utilizar essa infraestrutura, que é uma infraestrutura do mesmo nível que o pessoal lá fora estava buscando. Do mesmo nível de Santa Maria, do mesmo nível da Federal de Santa Catarina, do mesmo nível da Federal do Rio de Janeiro, as principais universidades do Brasil e com certeza das principais universidades lá fora. Com certeza. Show de bola. Então a parte técnica, cheque, né? Sim. Mas a gente tem algumas coisas que a gente já comentou antes e que eu gostaria de fechar com essa discussão, que são os soft skills, que o Rafa se preocupa muito com isso durante o processo de formação do engenheiro, gente. Por quê? Porque a parte, vamos lá, a parte técnica chega a ser lúdica, né? Você ir lá, sentar no laboratório, solda a fiação, testa circuito integrado, montar como é que é o nome daquele interruptor de luz que é um... Dimmer, olha que chique. Montar um dimmer, fazer funcionar, eu nunca consegui fazer um troço desse, meu irmão tinha lá os Lego do pessoal da engenharia elétrica, né, e ficava fazendo com os olhos fechados, e eu nunca consegui fazer funcionar. Eu me preocupo, o bendito projeto que ele falou... Lá na graduação. O bendito projeto foca em o aluno treinar a documentação técnica. Ok. Como eu digo. E extremamente importante. Olha aí, o Edivan faz um projeto maravilhoso. Mas ele pode ser transferido para outra empresa, né? Pode querer se aposentar, ficou rico, vai só pescar agora, né? E quem que toca aquilo? Né? Pode morrer também, né? Coisa mais certa do mundo, né? Quem que toca o projeto se não tem documentação? A empresa vai começar do zero de novo? Nossa, não tem como. Né? Então tem a questão da documentação técnica, tem a questão da gestão do projeto, o objetivo do projeto é este, vocês estão livres para resolver da melhor maneira que vocês acharem, utilizando os conceitos da disciplina. Né? Então tem que gerir o projeto.
E aí, a pessoa pode fazer sozinho? Não, eu prefiro que seja em grupo, porque quando vocês forem trabalhar, vocês vão ter que interagir em pessoas, e interagir em pessoas é mais difícil do que fazer um projeto técnico. Exato. Então, até a questão da gestão de pessoas, né? Sim, então, eu interação. tento... Processo de comunicação, né? Comunicação é Mas é a área de muito vocês, importante. né? Vocês trabalham com essa moçada aí na graduação. Né? Veja, em E eu acho tese importante. foi uma responsabilidade que colocaram na nossa mochila, vamos por assim, da gestão. Por quê, gente? Porque a gente tem uma separação maior aqui das áreas de conhecimento no Brasil. Lá fora é um pouco diferente. Lá fora existe uma permuta muito maior de skills, né? Como um todo, né? O que são a tal das soft skills? O Alessandro vai colocar aqui, ó. Eu trouxe uma cacetada de exemplo aqui, que eu não vou ficar, né, citando, mas a gente falou várias ao longo do bate-papo, né? O Cardoso trouxe agora gestão de pessoas, gestão do tempo, a questão de você saber documentar para que isso possa ser replicado. Falar é uma coisa, escrever é outra, né? Nós citamos lá atrás, o pensamento crítico, a iniciativa e a curiosidade, né? Então, todas essas características, você percebe que você desenvolveu isso de forma orgânica ao longo do tempo, foi sem querer, ou foi conforme, ou não, foi deliberado, né? Eu preciso ter esse tipo de capacidade, habilidade. Ou ainda está. Ou ainda está em processo. Como é que está aí tuas soft skills? Não, eu ainda penso até hoje, eu gostaria de saber falar melhor, me expressar melhor, com certeza até hoje. Eu acho que tem muita coisa que acontece realmente naturalmente, com a questão de experiência e tudo mais, e tem coisas que você vai apanhar bastante, né? Você vai apanhar bastante, aí você fala assim, não, agora isso aqui vai ter que mudar, isso aqui vamos para outro lado. A questão de troca de experiência eu acho extremamente válida nesse sentido de quando você conversa, por exemplo, com um gestor mais experiente que você, vendo como aquela pessoa toma as decisões. Isso do ponto de vista de engenharia, a questão do processo de decisão o Rafael falou bastante em relação a gerenciamento de tempo, e a questão de tomada de decisão, talvez aquela não seja a melhor decisão no sentido técnico, mas com o tempo que eu tenho é a decisão que precisa ser tomada. Então essa a questão de experiência, sim, é extremamente importante, e talvez eu vou passar a minha vida toda e vou continuar aprendendo nesse sentido. Então aí entra, você está tentando desenvolver esses conhecimentos ao longo da tua formação, querendo ou não, é uma formação que predominantemente técnica, mas que você teve que ir desenvolvendo esses soft skills ao longo do tempo. É uma preocupação que o Rafa levanta essa bandeira no curso de graduação e pós-graduação, né, Rafa? E aí fica aquele convite. Mas é uma relação de amor e ódio comigo, né? Sim. Uns odeiam, outros... Exatamente. Gente, aí fica uma fala minha, vou ter que puxar a sardinha pro lado da gestão, gente. Não adianta. Tecnicamente falando, a gente viveria num mundo onde a gente tem recursos abundantes, tempo abundante, poderia trabalhar sozinho de forma perfeita. Esse seria um mundo teórico perfeito, né? Mas não é o mundo que a gente vive. Não é. O mundo que a gente vive é um mundo colaborativo, ao mesmo tempo competitivo, né? Onde os recursos são escassos. Às vezes, os recursos que o teu laboratório lá na Estônia deve ter, provavelmente muito mais recursos do que o nosso laboratório aqui na UTFPR, por uma questão de realidade, econômico, políticas públicas, não importa. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente, mas continua sendo recurso escasso, porque você tem que definir o que é prioridade para o teu time. Sim. Essa é uma questão interessante que eu fiquei pensando, porque no meu exemplo, eu fui contratado pela parte técnica, que eu estava desenvolvendo aqui, mas eu também tenho responsabilidade de gestão de algumas pessoas, de gestão do projeto em si, de como ele vai ser executado, de gestão de recursos. Então, nesse sentido, eu vejo a questão da atuação do engenheiro bastante precisa ser ampla. Sim, precisa ser ampla. Perfeito. Então, isso, gente, se vocês se derem ao trabalho, nós estamos aqui tentando fazer provocações, se você me permite, a gente trouxe você aqui justamente para isso, não só para mostrar que o céu é o limite,
os estudantes, independente de onde você veio, de quão humilde ou quão restrito era o teu horizonte em São João, olha onde você está hoje, cara. Meu Deus do céu. Né? Então, e não estou de forma alguma diminuindo, querendo ou não, tem muito aluno bom que vem do interior do interior. Eu aprendi que existia um interior do interior quando eu vim para cá. Eu vim da capital, falei, mas eu estou no interior. Não, professor. É o interior de Pato Branco. Sim, tá, entendi. Então, assim, independente disso, existem escolhas que você pode fazer ao longo dessa carreira estudantil, que a gente defende muito aqui, né? E que pode trazer o céu, que pode conquistar o mundo, né? Porque hoje você está a um clique de distância de qualquer lugar. Antes de ir para lá, eu acho que eu tinha um horizonte bem limitado em relação a várias coisas, viagens e tudo mais, e hoje eu vejo assim, alguns dos lugares que eu já fui e tudo mais, algumas das pessoas. Eu sempre falo assim, ó, da minha área, eu falo assim, eu já apertei a mão de todas as pessoas que eu gostaria, que um dia eu pensei. Apertar a mão, obviamente, uma expressão, né? Mas sim. Trabalhar junto, de colaborar, de trocar ideias, informações nesse sentido, né? Que legal. Então, eu acho que nesse sentido foi bastante... Para fechar, meu querido, se você pudesse dizer para a turma que está agora aí estudando engenharia no sentido amplo, né? Eu acho que não é só uma mensagem para engenharia que vai fazer, que curso vai fazer, ou o pessoal do ensino médio, curso, né? Que está ali pesquisando na internet, está no Discord, está no Telegram, entrando nos grupos do Telegram para ver quem fala mal da UTF, quem fala bem da UTF e tal, né? Que agora, na nossa época, tinha um guia estudantil, que era um troço impresso, uma bíblia desse tamanho, assim, gente. Agora não, agora você entra no Discord, você entra no Telegram e busca lá os grupos, né? O que você poderia dizer para essa turma em termos de oportunidade de carreira? Em termos de oportunidade de carreira, eu sempre pensei comigo mesmo em relação assim a perspectivas de aonde eu queria chegar, o que eu poderia fazer, que oportunidades de determinados lugares poderiam me oferecer. Eu acho que tem, obviamente que, como nós conversamos durante todo esse tempo, tem muitos caminhos naturais que vão acontecendo, mas eu sempre penso na questão de realmente de perspectiva, de quem pode te ajudar, de como dar esses passos. Eu sempre penso em relação ao planejamento de carreira, qual é o próximo passo, qual que vai ser o próximo passo. Eu acho que nesse sentido a questão da universidade, ela te oferece várias oportunidades. Nós falamos bastante da questão da pós-graduação, mas o projeto de extensão é um exemplo disso. Eu acho que todas essas oportunidades que a universidade te oferece, além de expandir então as tuas perspectivas, eu também acho que ela te dá uma oportunidade grande de você construir uma carreira. Uma das coisas que a gente estava conversando antes, hoje, por exemplo, se eu sou um estudante de graduação e eu participo de um projeto de extensão, eu vou usar isso para apresentar para as pessoas a minha experiência. E talvez de 10 empresas, 9 não vão se interessar, mas se uma se interessar, eu vou ter um início de carreira. Então, nesse sentido, eu acho que a universidade, de uma maneira geral, te oferece vários horizontes nesse sentido. Eu acho que legal. Esse seria o meu, não sei se um conselho ou dica ou o que, mas é como eu vejo as coisas. Aproveitar as oportunidades. Cada um está um caminho diferente, todo mundo sabe disso. Talvez nem todos querem seguir uma carreira acadêmica, nem todos querem ir para um mestrado ou para um doutorado. Mas você fazer uma graduação bem feita, por exemplo, você consegue fazer isso aqui. Você consegue desenvolver a carreira aqui e você consegue oferecer a carreira que você desenvolveu aqui para as pessoas interessadas. Perfeito. E eu acho que essa é a principal questão de tudo que nós estamos falando aqui, na verdade. Concordo. E em relação a pós, você recomenda para mesmo para quem não queira fazer, quem não quer fazer carreira acadêmica? Hoje eu não consigo ver um engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. Quando eu comecei a fazer a graduação, o que me chamou a atenção é a engenharia elétrica, desenvolver um produto, colocar um produto numa linha de produção
e vender isso em larga escala. Hoje eu não consigo ver um engenheiro de desenvolvimento sem uma pós-graduação. Eu sei que acontece em vários lugares, mas aí eu também acho que vai da filosofia de cada empresa, e eu também sei como, em relação à qualidade de produtos, agora falando um pouquinho da parte técnica, eu sei em relação à qualidade de produtos, eu sei comparar 2 produtos e eu sei como as coisas são desenvolvidas. Então hoje eu não consigo ver um engenheiro de desenvolvimento sem uma pós-graduação. Perfeito. Se você me permite fazer uma tradução, o que eu entendi, né? A vida acadêmica ela é importante. Essa foi a primeira mensagem que eu entendi que você trouxe. Quanto mais você se dedicar à vida acadêmica, à vida estudantil, né, você vai entregar, nem que seja aqui, no local onde você está residindo. Eu não quero ser um cidadão do mundo, né? Quero curtir minha vidinha aqui mesmo, na minha cidade. Tal. Não importa, você vai conseguir entregar mais e ser mais interessante do ponto de vista do que você está trocando com a sociedade, se você se dedicar a uma boa carreira acadêmica, uma boa carreira estudantil. E a tua pergunta, a resposta que eu entendi foi, se você quer realmente estar entendendo como as coisas são feitas, né, uma curiosidade para além simplesmente do assistir um vídeo no YouTube como as coisas são, né, e realmente entender a minúcia, como funciona isso, como funciona essa câmera, como que funciona um instrumento musical, como que a gente, né, desenvolve uma nova tecnologia. Cara, tem que ir para pós-graduação. Principalmente na área de vocês, eu acho que a pós-graduação está sendo super valorizada pela indústria. Cada vez mais valorizada pela indústria, né? Então vale muito a pena. E importante, faz sentido isso que eu falei? Né? É isso. É importante destacar, né, para o pessoal que está nos assistindo aí, está em busca do que fazer na carreira aí, que curso que eu faço, tanto a graduação, como ele falou, em engenharia elétrica, quanto pós-graduação em nível de mestrado, nós temos aqui no campus Pato Branco, do UTFPR, gratuitos. E ele é a prova viva, né? Saiu daqui, filho nosso, está bem encaminhado aí internacionalmente, comprovando as nossas aptidões para dar uma boa formação, tanto teórica como aplicada no laboratório, com bons laboratórios, uma boa infraestrutura. Não é um professor falando, é um egresso nosso que circulou e tem acesso às maiores universidades, maiores centros de pesquisa do mundo. Ele não comentou, mas eles têm trabalhos já com grandes empresas aí. Ele falou da Schneider, procura na internet, Schneider. Vocês vão ver o tamanho da empresa que é, ABB, procura lá, Asa Brown Boveri. Então tem vários aí que é um egresso nosso que muitas vezes a gente não tem essa experiência e acha que precisa ir muito longe, talvez cruzar oceanos para ter uma boa formação, né? Não precisa. Ok, meus amigos, a gente fez um pequeno corte, porque a conversa estava boa, mas aí acabou a bateria do meu microfone, então vocês podem ver que eu troquei de microfone. Mas a gente voltou para agradecer a sua paciência, a sua curiosidade de estar aqui escutando a gente, para agradecer o Edivan por ter disponibilizado esse tempo para vir aqui contar um pouquinho a história, maravilhosa, parabéns, aproveite, vire um cidadão do mundo. Eu acho que a gente precisa mostrar que o interior do Paraná, o interior do Brasil pode sim contribuir para a cadeia global de valor, né? Cadeia global de valor é o jeito que nós na área de gestão resumimos todo esse processo tecnológico que é entregue à indústria para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, às vezes a gente fica triste por não participar diretamente da cadeia global de valor, né? O Brasil não participar, mas está lá, ó, entendeu? Está lá pesquisando linha de ponta, tecnologias de ponta para melhorar e quem sabe transacionar isso, né? Intercambiar com algumas instituições no Brasil também para aproveitar alguma coisa. Está a caminho. Hã? Está a caminho. Aí, ó. Aproveitem cenas dos próximos capítulos, hein? Rafa, brigadão também pela oportunidade. Obrigado, o Rafa fez o convite pra gente e tá sempre também na crista da onda, trazendo sempre novas ideias, novas tecnologias, defendendo algumas bandeiras que são importantes para o ensino superior no Brasil. E eu fico aqui, né, atrapalhando. Fico aqui mediando essa coisa louca que é a vida universitária. Venha, se você é do ensino médio, ainda não decidiu para onde ir, assista esse vídeo até o final,
né? Vale a pena, conheça a trajetória. Pode dar o arroba para te seguir lá? Claro. Arroba Edivan? É edivan.carv. Não tem. Carv. Não tem o Carvalho inteiro, porque alguém já estava usando o arroba lá, mas se alguém procurar Edivan Carvalho, L.Carvalho, vai achar. Aí, pronto. Aí, ó, se você quiser tirar algumas duvidazinhas, custa caro, dá pra ver, tem bolsa de estudo. Eu sempre tô postando a gente viu umas viagens, viagens legais que tem você umas fez. viagens, alguns projetos que vai saindo, a gente vai postando. Eu sempre tô postando alguma informação, às vezes que eu tenho alguma coisa interessante, eu sempre tô postando alguma informação. Joia. Se quiser saber mais sobre a UTFPR, @UTFPR, _, né, que é aquela setinha para baixo, ou UTFPR PB, que é de Pato Branco, ou ainda @Viraliza Rádio Web. É isso, né, Sandy? Para seguir a gente nas redes sociais aí e conhecer um pouquinho mais da nossa instituição, né, conhecer os nossos projetos, extensão, pesquisa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Deixar a palavra com vocês, então. Obrigado pelo convite, sempre é bom voltar. É um prazer, né, conversar com os amigos, na verdade. E também fico feliz, né, pela oportunidade de contar a história, né, que foi como que aconteceu. Show. Eu não vou deixar o Rafa falar porque ele está sem microfone. Então, até a próxima, gente. Um abraço. Ficou bom? Ficou bom, será? Ficou ótimo.